Fala, fiel! O Coringão acabou de desembarcar lá no hotel. A Lili Nascimento está trazendo todas as informações aqui pra gente. Corinthians que tem alguns problemas, vai ter mudanças no time. Não vai ser o mesmo time que jogou no final de semana. Jogadores que será que se machucaram, foram poupados? Qual a realidade desses jogadores? Quem viajou, quem não viajou? Qual a possível escalação? Corinthians que precisa da vitória para tentar se manter vivo e classificar em primeiro lugar na Sul-Americana, porque só o primeiro classifica e ainda fim de semana tem jogo contra o Flamengo, então é uma semana decisiva, vamos ver tudo no vídeo de agora, também tem Estádio 97 com o Mano no final do vídeo e vocês vão saber de todas as informações de amanhã para o jogo contra o Nacional. Se inscreva, deixe seu like nesse vídeo se você gostar desse conteúdo, vamos pro vídeo. O elenco acabou de chegar, tá bom? A gente tá posicionado aqui, mas antes a gente tava só gravando a descida aqui de todos os jogadores. Todos? Então, aí que mora o perigo. 3 não foram vistos, tá? Procura-se. Pode falar aí quais não foram vistos. Vamos comigo, então. Primeiro, um beijo para todo mundo. Boa noite pro Fã de Esportes. Ranieri não veio. Rodrigo Garro não veio. Fausto Vera também não veio. Então, 3 ausências que só saberemos as razões amanhã, né? Porque Sim. O Corinthians não adiantou nada, mas teve volta. Voltas. Tiveram voltas. Gente, retornos importantes, como a Mari falou. Oi. Que foi, vocês procuraram em mala, em carrinho, dentro de mochila, porque o Ranieri tá suspenso no Brasileiro. Exatamente, era o que a gente imaginava. Quando a gente estava tentando montar a prévia ali, né, dos jogadores, porque vale pontuar que o Antônio Oliveira falou, né? Sim. Não vou poupar, mas eu vou colocar ali quem eu acho que vai corresponder. O Ranieri suspenso contra o Flamengo. Seria a lógica jogar amanhã. Só que aí a gente volta aí na última partida do Corinthians diante do Fortaleza e lembra que no segundo tempo, lá para mais de 70 minutos ali, contando o tempo total, ele foi substituído pelo Fausto Vera. Aí ele saiu, parecia um pouco incomodado, mas até então o Corinthians não deu nenhum boletim médico de lesão, algo do tipo. A gente falou aqui com a assessoria, eles falaram, amanhã, pouco antes da partida, a gente vai divulgar os motivos, tá? Tanto de Ranieri, Garro e também do Fausto Vera. A gente aposta aqui que Garro e Fausto Vera seja mais para poupar para a partida do final de semana. Agora o Ranieri fica aí essa dúvida aí se ele sentiu, se algum tipo de lesão, desconforto muscular por ele não ter desembarcado. Você falou de quem voltou, né? Então tá. Coronado voltou, gente. Coronado. Desceu aqui do ônibus, ó, vimos ali de pertinho. Yuri Alberto e Gustavo Henrique? Pois é, ele pode mudar a zaga, será, né? Compor ali uma outra dupla, Gustavo Henrique e Kaká, quem sabe? Mas a gente fica aí agora, vamos passar a madrugada à noite quebrando a cabeça para montar esse meio de campo do Corinthians. Exatamente. Como que será? Quem será o parceiro do Bidon? Quem será o articulador? Será que o Coronado ele já está bem fisicamente para suportar uma partida como essa? O Corinthians precisa do resultado. O Corinthians não pode nem sonhar em perder esse jogo. Exatamente. E aí a gente fala sobre esses 3 desfalques aí em campo e 3 retornos importantes do departamento médico, mas vale ressaltar também que a diretoria veio em peso, tá? Então o presidente Augusto Melo desembarcou aqui, Fabinho Soldado também, o diretor adjunto de futebol Fernando Alba, o vice-presidente Armando também, então toda a diretoria presente aqui no hotel, ninguém parou para conversar com a imprensa, tem alguns poucos torcedores do lado de fora ali do hotel também, mas viram bem de longe, então não há expectativa, pelo menos por enquanto, que a gente levantou aqui, de alguém sair para conversar. Eles entraram diretamente aqui no hotel, Dani. Chegaram com fome, inclusive. Fome, verdade. Essa hora eu tenho fome também. Mas tá bom. Ô, meninas, eu vou deixar um beijo para vocês. A gente está vendo a imagem aqui enquanto vocês falam, trazem as informações desse Corinthians. É um quebra-cabeça mesmo para montar agora. Mas fiquem à vontade para se despedir com calma se tiver alguma última informação também. Então, a gente vai seguir acompanhando aqui, porque eles se concentram essa noite aqui no hotel que fica mais ou menos uns 30 minutos de distância lá do estádio. A gente sabe que amanhã, pela manhã, né, parte da comissão técnica vai lá fazer o reconhecimento do gramado, mas a gente passou o dia inteiro lá, viu que eles estão dando um trato, né, tá ficando bem bonito. Então, o gramado tá certinho ali, tem um espaço reservado ali para a torcida visitante que é grande, então a gente vai trazer mais informações amanhã ao longo da nossa programação, jogo exclusivo, ESPN Star Plus às 19 horas. É exclusivo, Dani, é exclusivo. Vem com a gente. Beijo, Lili. Beijo, Mari. Direto do Paraguai, informação aqui. Para colocar o Zinho ali de volta no telão e a gente debater um pouco esse meio campo. Falando do campo,
para mim está muito claro que o Ranieri sentiu, né? Se o cara não pode jogar porque está suspenso no final de semana, não teria problema nenhum ele entrar e jogar esse jogo importantíssimo da Sul-Americana, fundamental. O Argentino Júnior tem 6 pontos, joga fora de casa, joga na rodada, mas se vencer vai a 9. E se o Corinthians não vence, o Corinthians tem 4 pontos, se não me engano. Então fica muito atrás, né? Faltando poucas rodadas. Então é um jogo importante, fundamental. Você tem que ir com o que você tem de melhor para uma decisão como essa, né? Claro que no final de semana é um Flamengo, tem toda uma rivalidade, principalmente que do outro lado tem um treinador que o Corinthians queria que voltasse, que é o Tite. É um jogo que tem também a expectativa muito grande de todos. Então, para mim, de repente, o Ranieri vai ser informado. Não está aqui porque sentiu no jogo contra o Fortaleza, desgaste, assim, assado, corria risco de aumentar essa lesão. E como vai fazer isso? Porque o Fausto Vera também não vai ser o Paulinho que vai jogar como segundo homem de meio campo, ele com o Bidon ali só, não, vai fazer uma outra formatação. Se o Coronado foi e está bem fisicamente, deve ser ele que joga no lugar do Garro, aparentemente, ou não, vai colocar um centroavante e aí muda um pouco aquele sistema ali, né, que estava jogando sem um centroavante fixo. Tem as opções. A verdade é que é um jogo fundamental, importantíssimo. Seria bom o Corinthians não perder esse jogo, fundamental, para vir com chance para buscar a primeira colocação, que é o que interessa, né? Ser primeiro do grupo. Nesse momento é terceiro, né? Se perder esse jogo fica bem complicado. Na Copa Sul-Americana só o primeiro passa e o segundo disputa repescagem, ainda, né? Com o terceiro colocado dos grupos da Libertadores. Então, o Corinthians fica com essa missão aí. Mas o Corinthians tem que pensar mais no Campeonato Brasileiro, gente. Você acha que o Ranieri pode não ter sentido, então, e está sendo realmente poupado para o jogo contra o Flamengo? Não, eu acredito. Não vai jogar. Ele não ia jogar. Eu falei, esqueci. Eu esqueci. Ele não vai jogar no domingo contra o Flamengo. Já vai ser um baita desfalque não ter o Ranieri para jogar domingo contra o Flamengo. Sim. É um baita desfalque. Como é um baita desfalque para jogar contra o Nacional? O Nacional tem um time, como diria meu avô, bem cozi. Bem cozi. É um resultado muito factível para o Corinthians, uma vitória nessa partida. É o último do grupo, né? Não, o Corinthians fez um jogo em casa, ganhou do Nacional, e agora vai jogar contra o Nacional fora. O que eu espero do Corinthians? Eu estou falando só do time de futebol, depois eu vou falar da parte diretiva. O que eu espero do time do Corinthians? Que o Corinthians mantenha, no mínimo, essa pegada que vem mantendo nas 2 últimas partidas. Isso, para a torcida do Corinthians, isso interessa. Sim. É muito interessante que o time mantenha essa pegada, porque o Corinthians precisa disso, porque o Corinthians não vai ter todo o jogo, toda a qualidade técnica suficiente para superar os seus adversários. E vai precisar muito da vontade, da alma, a alma corintiana. Né? Quando eu digo para vocês que o Corinthians, de vez em quando, tira aqui puxa alguma coisa, sai o resultado no bolso, é isso aí. É a alma, o coração, a torcida empurrando. É isso que o Corinthians precisa. Vamos lá. Olha, o Antônio, né, falou o seguinte, Mano e Lelê, que o Corinthians está evoluindo. Né? Está evoluindo, o time está mais equilibrado. Foi um grande jogo da equipe contra o Fortaleza, né? Mas que faltou aquela finalização, né? Acertar na finalização, né, Lelê? Motinha, geralmente, né, quando o técnico vem com esse papinho, com essa desculpinha de que o time tá evoluindo, a gente até ironizava aqui, dava risada, falava, pô, só ele que tá vendo. Mas, juro por Deus, realmente, no jogo contra o Fortaleza, deu para ver uma evolução de desempenho do time, apesar de não ter vencido, né, de não ter conseguido fazer gols, e a gente sabe que tem essa limitação ainda aí na criação e tudo mais, mas realmente, acho que o Fortaleza muita gente encarava como um jogo, que agora ia ver mesmo, porque é um time bem organizado, é um time que tem um trabalho longevo aí do Vojvoda e tal, e a gente queria ver como o time ia se comportar. E realmente, houve uma evolução de desempenho, não sei se o Mano concorda, né? Apesar de que muitas vezes o placar não é o que a gente vê, né, em campo, porque são detalhes, né? O Corinthians faltou ele ser efetivo lá na frente, faltou realmente conseguir colocar a bola aí para dentro da rede, que é o que importa no futebol. Mas o desempenho do Corinthians contra o Fortaleza foi melhor do que a gente estava vendo aí nos jogos antecedentes ao jogo do Fluminense, né? Que foi quando começou essa evolução, na minha opinião, mano.
Ô, mano, inclusive ele Concordo, fala, viu, só acrescentar uma coisa, ele fala que foi tão bom a equipe que o melhor jogador em campo foi o goleiro do Fortaleza, né? João Ricardo. Ele fez E umas o 4 Carlos Miguel defesas, também. pelo menos. É O bom Carlos goleiro. Miguel Até também mais, fez. viu, Lelê? Porque no primeiro tempo ele pegou uma cabeçada do Ranieri, depois pegou um chute do Garro, depois ele teve o chute na lance do trave. Félix Torres, teve o lance do Bidon também, que ele pegou de calcanhar ali, o goleiro acabou fazendo uma defesa no reflexo. Com certeza o goleiro do Fortaleza foi o melhor em campo, mas o goleiro do Corinthians também foi exigido, o Carlos Miguel. E eu concordo, Lelê, eu só coloco até como ressalva com relação à criação no meio-campo, porque eu acho que o Corinthians ele até criou nesse jogo, tanto que o Garro, para mim, foi o melhor em campo. O Garro jogou muito. E vem jogando também, ele tá numa crescente, até pela presença do Bidon. Porque o Bidon, Lelê, é aquele volante que espera-se que ele faça aquilo. Já que o Ranieri tá jogando mais recuado de primeiro ali, o Bidon é aquele cara que ele sai e ele ajuda a desafogar o futebol do Garro. Então ele acaba ajudando na construção, é um cara que aparece como um fator surpresa também dentro da área do adversário. E com isso você consegue ali, distribuir melhor o jogo. Você não fica tão concentrado no único jogador. Então, nesse ponto, eu acho que faltou mais foi sorte mesmo, viu, Lelê? Por mais que o Corinthians tivesse perdido alguns gols, mas fora o gol que o Hugo perdeu, que para mim foi o mais feito do jogo, e talvez até o do Ranieri, que ele cabeceou sozinho, mas ele foi atrapalhado por um jogador do Corinthians que estava à frente dele, que também pulou na bola, então ele acabou cabeceando daquele jeito, meio que em cima do goleiro. Mas só com relação ao do Hugo, para mim é um gol perdido, porque ele poderia ter batido melhor do que ele bateu. O restante, eu acho que o goleiro fez umas puta defesa. Aquela cabeçada lá que ele pegou do Félix Torres, guardando as proporções, foi praticamente a mesma que o Pelé fez. O Gordon Banks pegou. Não, cadê o momento que ele tá falando sério? Ele mete uma coisa dessa, velho. Mas é que tá. Vocês estão ironizando? Mas é que tá. Vocês são uns vermes, porque vocês nem analisam o negócio e já querem achar que eu tô zoando. Não tô. Sombra, aquele tipo de cabeçada que o Félix Torres deu, cabeceando para o chão e a bola subindo na direção do gol, aquele é o tipo de defesa mais difícil para o goleiro. Porque se ele cabeceia em cima do goleiro numa linha reta, o goleiro, até no reflexo, ele consegue pegar. Agora, quando a bola bate no chão e vai na direção do gol, a bola pode mudar a velocidade, a bola pode pegar efeito, tem uma série de coisas ali que dificulta para o goleiro. E o Portuga sabe disso, ele pegou no gol. Então, nesse ponto, eu acho que o goleiro do Fortaleza, o João Ricardo, foi um dos melhores em campo. E eu não vou criticar não, viu, Lelê? Porque esse desempenho que o Corinthians teve no final de semana é o desempenho que a gente esperava no retorno do Corinthians depois da eliminação do Campeonato Paulista, que não aconteceu. Essa melhora significativa do Corinthians aí contra a Fluminense, América e agora a Fortaleza, é o tipo de evolução que a gente queria quando o Corinthians teve 3 semanas para trabalhar e não mostrou. Então, antes tarde do que nunca, pelo menos agora está evoluindo. Até que, enfim, o Antônio Oliveira acordou para a vida e está fazendo esse time do Corinthians jogar. Eu acho que o Corinthians peca demais, Lelê, quando ele precisa mexer no segundo tempo e tirar jogadores que muitas vezes estão bem, porque cansaram, como foi o caso do Bidon, enfim. E esses jogadores não têm peça de reposição. Porque, por exemplo, vai entrar Paulinho, vai entrar Fausto Vera, e aí mata o time. Eu entendo o pensamento do treinador de tentar recompor ali, porque ele viu que o Fortaleza começou a colocar os titulares em campo, e o Fortaleza tinha melhorado, e aí ele põe esses 2 mortos aí para jogar, e aí o Corinthians ele tem uma queda brusca de rendimento na parte técnica e na parte física. Então não adianta muito. Com todo respeito ao Paulinho, pode ter a história que ele tem no clube, mas para mim é jogador aposentado, não dá mais para aguentar esse cara. Mano, só em relação ao João, para mim não é surpresa. O São Paulo, inclusive, queria o goleiro uma época que ele jogava ainda no América, ele já era um baita de um goleiro. Agora, quanto o Fortaleza, cara, eu acho que o Fortaleza é um dos visitantes mais chatos que tem. Ele é um time bem armado e ele é armado para contra-ataque. Ele assusta mesmo, ele é bem competitivo. Eu não achei que o Corinthians jogou mal, não. Jogou bem, cara. O Breno Lopes perdeu uma não pode perder, né? Mas o Corinthians também perdeu, né? Essa é a questão. Foi um jogo aberto, teve oportunidades do Fortaleza também, teve defesas do Carlos Miguel, que inclusive tá indo bem, por isso vai merecer essa sequência, ou Carlos Miguel, que já tinha aquela polêmica, né? De Carlos Miguel ou Cássio. Mas eu concordo com o Mano, porque tem essa questão assim, no segundo tempo, quando mexe, quando faz as substituições, o Corinthians caiu totalmente de produção. Mas não é que o técnico mexeu mal, é que as reposições que o Corinthians tem, elas não estão à altura. A gente estava com o que tinha de melhor em campo. É um elenco ruim, aí os caras cansaram. Não tem elenco. Teve que trocar.
e quem entrou não tem a mesma qualidade. O próprio Fortaleza, que a gente sabe, ok, é um time bem organizado, né? Vem se estruturando cada vez mais, mas tem um investimento muito menor que o Corinthians. E o banco deles era melhor que o nosso. Entrou o Machuca lá, que é um bom jogador, entrou o Lucero, que é um bom jogador, e o Corinthians teve que ficar aí com a entrada de Paulinho, de Fausto Vera, né? Então caiu muito de produção quando teve que começar a modificar. E eu vou meter o pau também nesse ataque capricho que o Corinthians tem. O ataque capricho é composto pelo Yuri Alberto e o Pedro Raul, os bonitinhos da festa de 15, sabe? Os príncipes da festa de 15. Joga porra nenhuma também esses malucos. Esse Pedro Raul, mano, tá louco, mano. Pô, toda a chance que esse maluco tem, de vez em quando uma bola aérea lá vai pra ele dentro da área e cabeceia. Mas fraco também, fraco. Esse cara vai estar jogando no México lá, assim como o Yuri Alberto também, que cria-se uma expectativa sempre quando ele faz 2 joguinhos melhor, todo mundo, aí o Yuri Alberto voltou porra nenhuma. 2 jogadores aí, Lele, que sinceramente até agora no Corinthians não provaram nada. Sabe, quando o seu melhor do ataque, o Wesley tá jogando muito, hoje é o melhor do ataque ali com relação ao que ele tá apresentando, mas em termos de números é o Romero. Quando você tem o melhor atacante do teu time sendo o Romero, alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada, mas... Ó, deixa eu falar, amanhã tem jogo, né? Fala. Nacional do Paraguai, Corinthians, lá em Paraguai, né? Então, Coronado, Yuri Alberto Coitado do Nacional. E Gustavo Henrique estarão à disposição aí, né, do Antônio, né, para amanhã. Quem não vai estar à disposição é o... Esse Coronado, desculpa, Mota, desculpa, esse Coronado aí também é outro. Ó, vou te falar, ô Coronado, você tá de brincadeira, velho. Você tem todas as características aí de dores de um idoso. Ai, dor no quadril. Porra, o cara tem o quê? 80 anos de idade? Vocês compraram um carro batido, mano. Carro batido, carro batido. Só um parênteses aqui, ó. Só um parênteses aqui, seu bem. O mano, ele terceirizou uma opinião que não era dele. Ele falou assim, não, tô bancando porque alguém da minha confiança falou que o tal do Coronado ia chegar aqui a deitar. E aí, mano, como é que é? Fez lobby pra contratar o cara? Fez o lobby pra contratar o cara, agora segura o rojão, filhão. Não, mas, ô Marcão, eu não tô questionando a qualidade técnica dele, eu tô questionando a qualidade física. Ah, mas se não joga? Porque mas é que tá, o Coronado, ele tá lembrando muito o Renato Augusto, dentro e fora de campo. Dentro de campo espera-se muito dele, mas ele pouco joga. O Coronado, ele teve aí um período que ele tava se adaptando, aí depois ele fez um ou dois joguinhos. Aí aconteceu o quê? Pegou dengue. Aí, voltou, fez mais 1 ou 2 joguinhos. Aí, poupado de última hora. Foi até o jogo da Sul-Americana que ele não foi, causou surpresa em todo mundo. Cadê o Coronado? Aí tá com dor no quadril. Então precisa se coçar também, né? Fiel. E aí, será que Coronado vai de titular? Garro não viajou, foi poupado. Raniel, a gente fica aí com medo de ter sido alguma lesão, porque ele foi substituído no último jogo contra o Fortaleza. Deveria jogar porque ele já tá fora do jogo contra o Flamengo, suspensão, 3 cartões amarelo, então fica esse suspense do que aconteceu com o Raniel para não viajar. Fausto Vera também não viajou, provavelmente vai ser Paulinho e Breno Bidon e o Coronado que pode atuar no lugar do Garro ali no meio de campo. E ainda tem a volta de Yuri Alberto, possivelmente para o ataque, não sei se vai ficar no banco, se vai voltar como titular no lugar do Romero, vai manter o Mosquito e o Wesley nas pontas, como que vai ser esse Corinthians de Antônio Oliveira. Provavelmente amanhã a gente tem mais informações e trazemos tudo aqui para você. Até o próximo vídeo. Valeu!